A semana foi de notícias boas para o Cruzeiro, que classificou-se para a final da Copa do Brasil e conseguiu que a Conmebol, contrariando todas as expectativas, anulasse a suspensão de Dedé, equivocadamente expulso no jogo de ida contra o Boca Juniors nas quartas de final da Libertadores. O Corinthians também comemora a vitória sobre o Flamengo, que colocou o limitado time do Parque São Jorge em sua segunda final na temporada e aumentou de vez a pressão em cima do técnico do Urubu, Maurício Barbieri. Em jogo atrasado do primeiro turno do Brasileirão, Santos e Vasco ficaram no 1-1 no Pacaembu e seguem dando dores de cabeça aos seus torcedores. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Festa em Minas Gerais, ou mais precisamente na Toca da Raposa. Comissão técnica, jogadores, torcedores e diretoria do Cruzeiro só têm o que comemorar nesta semana. É pra glorificar de Pedres! Precisando reverter uma desvantagem de 2-0 contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira para seguir adiante na Libertadores, o Cruzeiro lutou como um leão e conseguiu que a Conmebol anulasse a suspensão do zagueiro Dedé por conta da expulsão no primeiro jogo das quartas de final lá em La Bombonera. Sério? Pra quem não se lembra, Dedé foi expulso após um choque natural contra o goleiro Andrada do Boca na metade do segundo tempo. O árbitro Éder Aquino, ao ver o goleiro no chão com sangue na boca, foi conferir o VAR e optou pela expulsão do zagueiro brasileiro em uma decisão que causou espanto até mesmo dos argentinos. Drop the gun, you are under arrest. Sem basear-se em nenhum precedente, houve anulações em outros casos, é claro, mas não com as características deste. A Conmebol anulou a suspensão e permite que o zagueiro jogue a partida decisiva, corrigindo, coisa rara no futebol, um grave erro de arbitragem e me fazendo queimar a língua gostoso, né? Eu disse na semana passada que a Conmebol não voltaria atrás e que Dedé não jogaria, né? Ou seja, Dedé não joga a partida de volta no Mineirão. Esqueçam, é Cruzeiro sem Dedé. Melhor assim, prefiro que se faça justiça como foi feita. I'm Batman. O Boca Juniors, claro, ainda pode recorrer da decisão e brigar para que Dedé não jogue, mas pouca gente acredita que isso acontecerá depois que a suspensão foi anulada, né? Mesmo porque nem os argentinos acharam correta aquela expulsão. Não pode. Na segunda boa notícia para a Raposa, o time empatou com o Palmeiras no Mineirão na última quarta-feira e se garantiu na final da Copa do Brasil. Ao final do jogo, Diego Barbosa, Mike e Sassá abriram as disputas pelo Brasileirão de briga de várzea e trocaram socos ainda em campo. Ironia dessas que apenas o futebol promove, Felipe Melo. Ele mesmo? Aí eu vou dar tapa na cara de Uruguai. Foi a voz da razão tentando pôr panos quentes na briga que continuou no acesso aos vestiários, mesmo após o árbitro expulsar Sassá e Mike. Nossa! Para deixar tudo mais divertido, Palmeiras e Cruzeiro jogam neste domingo no Allianz Parque pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os fornecedores de material esportivo dos clubes estão providenciando luvas de boxe para as equipes e para evitar maiores problemas, Mano Menezes já avisou que Sassá ficará de castigo em Minas Gerais, né? Numa lousa ali, tipo Bart Simpson escrevendo, né? Não vou brigar com meus coleguinhas em campo. Vamos ver se vai dar certo. O jogo em si marcou a primeira queda de Filipão em seu retorno ao Palmeiras 7-1, 0-0, 5-5, não chatei nada. e o fim do sonho da Tríplice Coroa: Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O professor e seus comandados focam agora no Brasileirão, onde podem assumir a liderança neste final de semana, dependendo da combinação de resultados. E na Libertadores, onde conquistaram uma importante vitória por 2-0 contra o Colo-Colo no Chile na ida das quartas de final. Até mesmo uma derrota por 1-0 classifica o Verdão, né? Em Itaquera, o Corinthians mostrou alguma organização desde a chegada de Jair Ventura e, vencendo um Flamengo que joga sem um pingo de vontade, se garantiu na grande final da Copa do Brasil. O futebol, é claro, não foi bom, mas o suficiente para colocar o Timão na grande final, graças a Pedrinho, que saiu do banco de reservas e fez o gol salvador. Ventura agora passará os próximos dias explicando por que Romero e Cleison são titulares e Pedrinho não. Conhecendo cabeça de treinador de futebol, é bem capaz que sobe para Matheus Vital, né? Você pergunta por que Romero e por que Cleison?
tira o Matheus Vital e pronto, tá resolvido o problema, né? Isso. Típico de treinador de futebol, né? Vamos combinar. O resultado aumentou a temperatura do óleo que frita Maurício Barbieri na Gávea. Há dentro do clube um consenso de que dificilmente o Barbieri terá condições de seguir à frente da equipe até dezembro. Não pode. Em ano eleitoral, os grupos políticos do clube tentam encontrar um nome de consenso para substituir Barbieri. Abel Braga é este nome, mas o treinador já disse que não assumirá nenhum clube em 2018 e que só voltará a trabalhar em 2019. Que inveja! Liverpool e Dorival Júnior foram mencionados, mas não tem a unanimidade de Abelão. Luxemburgo também foi mencionado, mas apenas porque parece haver uma lei dentro do futebol que determina que o nome de Vanderlei Luxemburgo precisa ser invocado sempre que um clube fica sem técnico, né? Perdemos o técnico, Vanderlei Luxemburgo. Pum, vem uma nuvem de fumaça e aparece um outro técnico. Que não é Vanderlei Luxemburgo. Outra opção é derrubar Barbieri imediatamente e colocar o auxiliar Maurício Souza como interino, numa prova clara de que o Flamengo é um restaurante 5 estrelas administrado por donos de quitandas. Ô louco tio. Você duvida? Tá, vamos aos fatos. Reinaldo Rueda era técnico do Flamengo. Em dezembro do ano passado, o mundo sabia que Rueda não voltaria para o clube. Apenas a diretoria do Flamengo achava que ele voltaria. Trouxeram Paulo César Carpegiani para ser parte da diretoria. Rueda, é óbvio, não voltou, nossa, que surpresa. E Carpegiani assumiu a bronca de ser o técnico do time, apesar de ter sido contratado para ser dirigente. Por conta do regulamento sem pé nem cabeça do Campeonato Carioca, que parece competição escolar, onde todo mundo ganha medalhinha, Nossa. o Flamengo, campeão do primeiro turno, e o Fluminense, campeão do segundo, conseguiram a façanha de perder o título de campeão carioca para o Botafogo, que fez a final com isso mesmo, o Vasco. Eu sei que não faz o menor sentido, né? E para piorar, por culpa disso, Carpegiani foi demitido e Barbieri assumiu o comando do time. Bring out today. Bring out today. O desempenho do Flamengo, no geral, não era nenhuma tragédia, e Barbieri foi ficando como solução à la Fábio Carilli, o interino que deu certo. Mas o time voltou a colecionar fracassos. A hora de derrubar Barbieri passou há tempos. Querer derrubá-lo agora e colocar um interino é, entre aspas, jogar para a torcida. Se o time não respeita um interino que conquistou o status de efetivo, como é que vão respeitar um interino que será apenas interino? Ou resolve de uma vez, ou deixa como está, Flamengo. Há um limite, uma cota para erros de planejamento e administração, para tudo na vida, e o Flamengo estourou essa cota por muito no ano de 2018. Vamos ver que solução as cabecinhas privilegiadas da Gávea vão nos apresentar, né? Muito provavelmente no começo da semana que vem teremos novidades sobre isso, né? E não necessariamente boas novidades. Sinto muito, torcedor do Flamengo, mas a verdade tem que ser dita. Com a bola rolando, Santos e Vasco realizaram na última quinta-feira o jogo adiado do primeiro turno. O empate em 1-1 colocou ordem na tabela do Brasileirão. Todos os times agora têm 26 jogos e tirou o Vasco do Z4. Com 29 pontos, o gigante da colina está na 16ª posição, um ponto acima da Chapecoense, a 17ª colocada com 28 e puxando a fila do rebaixamento. Uhul! O Santos, que saiu na frente e tomou o gol de empate no finalzinho, deixou escapar uma preciosa chance de encostar no G6, né? Tá de novo mais perto do Z4 do que do G6, né? Cuidado, Santos. Nos bastidores do clube, após a tradicional briga de liminares, o presidente do Conselho do Santos confirmou para este sábado, dia 29, a votação do pedido de impeachment do presidente do clube, José Carlos Pérez, que segue lutando para impedir na justiça comum o andamento do processo, né? Então vai longe essa história, viu? Torcida do Santos aí, ó, sócios e tudo mais, vai longe esse negócio, não vai acabar tão cedo, viu? Bom.
Acho que eu vou pra casa. Voltando a falar de futebol, o Palmeiras terá no final de semana a grande chance de assumir a liderança do Brasileirão. Enquanto o time de Filipão deverá enfrentar o Cruzeiro cheio de reservas, porque o que interessa é o jogo contra o Boca na quinta-feira, o líder São Paulo visitará o desesperado Botafogo e o Internacional receberá o também desesperado Vitória. Na frieza da análise, são grandes as chances do Palmeiras vencer o mistão do Cruzeiro e de o São Paulo tropeçar contra o Botafogo. O Inter não deverá perder pontos para o Vitória, mas como está atrás do Palmeiras nos critérios de desempate, as chances de termos um Palmeiras líder na segunda-feira são grandes, o que daria mais força ao discurso de Nem queria a Copa do Brasil mesmo, tá? que corre por aí. Sério? E com a expectativa de um grande final de semana no futebol brasileiro, fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneadas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e o Campeonato Mundial de Técnicos Interinos do Flamengo. Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, meus queridos flocos crocantes. No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto na próxima terça-feira com o resumo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, novidades sobre o impeachment do Santos e quem segura o rojão conhecido como Flamengo. Até lá! Tchau.